Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Amarildo Lourenço, eu sou professor de Direito Constitucional, sou procurador municipal concursado, também coordenador de curso da Fadivale, e nesse projeto do seminário dos 30 anos da Constituição Federal, nós vamos conversar hoje sobre remédios constitucionais, que é um assunto importantíssimo quando a gente pensa na proteção dos direitos fundamentais. Nós vamos falar então sobre os remédios constitucionais. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tentar definir o que são os remédios constitucionais. E eu quero ler com você aí esse conceito conforme projetado aí na sua tela. Observe que os remédios constitucionais podem ser definidos como os meios judiciais de matriz constitucional postos à disposição dos indivíduos e da coletividade para sanar ou prevenir lesão a direitos consagrados na Constituição Federal e que estejam sofrendo ou na iminência de sofrer injusta violação por parte de autoridade pública. Os remédios constitucionais são muito conhecidos, né? Eu tenho o habeas corpus, eu tenho o mandado de segurança, eu tenho o habeas data, eu tenho a ação popular, eu tenho o mandado de junção, é sobre esses que eu quero conversar com vocês. E o primeiro desses remédios constitucionais é justamente o habeas corpus, e a gente vai ver o que é que a Constituição Federal estabelece sobre esse remédio tão importante para as liberdades e para a liberdade de locomoção, que é o habeas corpus, conforme você pode ver aí, mais uma vez projetado na sua tela. Veja o que estabelece, então, o artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Diz assim: conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. A liberdade de locomoção é uma das mais importantes das liberdades que temos. Não posso dizer que é a mais importante, porque toda liberdade constitucional tem o seu valor, a sua importância, como a liberdade de pensamento, de manifestação de pensamento, de reunião, de exercício profissional, de associação, etc. Mas, sem dúvida, sem a liberdade de locomoção, a gente não consegue nem exercer as outras liberdades que temos. Por isso, o Instituto do Habeas Corpus, que é antiguíssimo na história da humanidade, vem desde o século XIII, está, mais uma vez, como não poderia deixar de ser, contemplado na Constituição Federal de 1988. E ao longo desses 30 anos vem recebendo todo um tratamento, um debate aí na nossa legislação. Todas as vezes que a pessoa ilicitamente, abusivamente, injustamente, ilegalmente sofrer uma constrição, uma inibição, uma coação indevida na sua liberdade de locomoção, é cabível o habeas corpus. Esse habeas corpus ele pode ser preventivo, que é aquele em que há uma ameaça de lesão abusiva na liberdade de locomoção, uma justa ameaça que isso pode acontecer, de repente uma denúncia proposta contra você manifestamente improcedente, sem nenhuma base em prova, sem nenhum lastro probatório, você pode, diante de riscos que há, né, ou no inquérito, na deflagração de um procedimento pré-processual, chegar e dizer, não, eu vou entrar com habeas corpus preventivo para de antemão ter uma manifestação judicial no sentido de que eu não posso ser cerceado na minha liberdade de locomoção. Mas além do preventivo, eu tenho o habeas corpus liberatório ou repressivo, né, que é aquele que se dá quando já está acontecendo a violação indevida, abusiva da sua liberdade de locomoção. Uma dúvida que houve
por algum tempo, e penso que superada, é se o habeas corpus tem natureza de recurso ou natureza de ação. A gente tem entendido que tem natureza de ação e não de recurso, e é importante entender isso, porque em não sendo recurso, não se sujeita àquelas regras próprias para o sistema recursal. É uma ação de foro, de matriz constitucional, que não deve se adequar, não se pode exigir que esteja adequado ao nosso sistema de recursos. É uma ação que pode ter um caráter declaratório, né, no sentido de se reconhecer que aquela pessoa não pode ser violada na sua liberdade de locomoção. Ela pode ser declaratória, portanto, como disse, ela pode ser cautelar, em que eu tento inibir alguma situação, né, de caráter preventivo, e pode ser ainda constitutiva, quando eu digo que a pessoa que está sofrendo, ela deve ingressar numa outra situação jurídica, uma situação de liberdade. Ela tem procedimento sumário, ele tem procedimento sumário, o habeas corpus, e ele é também gratuito nos termos do artigo 5º, inciso 67, ali mesmo da Constituição Federal, que fala em habeas data, em habeas corpus, não se pode cobrar nada, enfim, a tramitação dessas duas ações é inteiramente gratuita. Ainda sobre o habeas corpus, o que é importante entender, o que é importante a gente assinalar desse importante instrumento de defesa da democracia e das liberdades públicas. É que o habeas corpus ele pode se dar tanto na esfera penal, que é mais comum, mas pode se dar também na esfera civil. Por exemplo, no caso de uma prisão de devedor de pensão alimentícia ou do depositário infiel. Ou ainda quando alguém, por exemplo, é indevidamente internado no hospital psiquiátrico, por exemplo. Essas questões não são de natureza penal, são de natureza civil e que admitem a impetração do habeas corpus para que essas pessoas sejam liberadas. O Código de Processo Penal, lá no seu artigo 648, traz uma lista de situações da chamada coação ilegal. Essa lista não é exaustiva, mas ela é bastante indicativa de situações que ensejam a impetração do habeas corpus. Por exemplo, quando a pessoa está presa sem que haja justa causa para que ela permaneça presa. Ou quando a pessoa está presa por um tempo superior àquele que a lei determina. Ora, é inconcebível que a pessoa esteja preso para além do prazo indicado, determinado pela norma de regência. Bom, ainda a situação da prisão, né, da coação praticada por autoridade incompetente, por agente incompetente. A prisão pode ter sido determinada por quem não detinha a competência, a atribuição para determinar aquela prisão. É um caso também que o Código de Processo Penal, em consonância com a Constituição Federal, admite a possibilidade do habeas corpus. O caso ainda de cessação do motivo daquela coação praticada, daquela coação estatal praticada. Por exemplo, no caso de prisão preventiva, quando não subsistirem mais as razões para que haja aquela prisão cautelar daquela pessoa. Ainda, uma outra situação prevista no Código de Processo Penal é quando há negativa de se arbitrar a fiança, quando a lei estabelece essa possibilidade, também é um caso típico de habeas corpus. Em caso ainda de nulidade processual, há algo nulo no processo, é uma situação que pode ensejar, né, desde que haja a adoção aí do princípio do prejuízo, que pode ensejar, então, a impetração do habeas corpus, e, por fim, a extinção da punibilidade. Em caso de abolitio criminis, quando aquela figura que levou à prisão da pessoa deixou de ser típica, passou a ser atípica aquela conduta praticada, em caso de decadência, perempção, renúncia, perdão do ofendido, enfim, uma série de outras situações em que a coação se torna ilegal e, nos termos do que estabelece a Constituição Federal aí, e aplicando-se também o Código de Processo Penal, é possível a impetração do habeas corpus.
O outro remédio constitucional extremamente importante que a gente precisa abordar é o mandado de segurança. Observe aí alguns detalhes que eu quero só alinhavar, listar com vocês com relação ao mandado de segurança. Eu quero que você observe que ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 69, que trata do mandado de segurança individual, e no inciso 70, que trata do mandado de segurança coletivo. Ele está regulado em nível infraconstitucional pela Lei 12.016, que revogou a Lei 1.533 de 51, que tratava da questão. O mandado de segurança, ele deve vir a proteger o chamado direito líquido e certo. Quando esse direito líquido e certo for atingido por ato de autoridade pública, que age com ilegalidade ou abuso de poder, você vai vendo essa lista aí. E o impetrante tanto pode ser pessoa física, como pode ser pessoa jurídica. Há um conceito interessante ali, esses primeiros apontamentos sobre o mandado de segurança, que é o conceito de direito líquido e certo. Tá certo que você pode dizer, olha, se o direito é direito, ele é líquido e certo. Ou ainda, ele só é direito se for líquido e certo. Tudo bem, mas vamos pegar essa expressão no contexto específico da construção do Instituto do Mandado de Segurança. A partir do ensinamento célebre de Eli Lopes Meireles, né, a gente pode lembrar que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano e manifesto na sua existência. Ou seja, é aquele direito demonstrado de plano no mandado de segurança. É aquele direito que não dependerá de dilação probatória. Por exemplo, se você faz uma petição do mandado de segurança, você não pode colocar aquela frase costumeira do final da petição dizendo assim, protesta aprovar o alegado por todos os meios admitidos em direito, inclusive o depoimento de testemunhas que serão oportunamente arroladas. Não. Para que haja a possibilidade da impetração do mandado de segurança, eu não posso depender da dilação probatória. É necessário que o direito, para se configurar como líquido e certo, conforme exige o inciso 69 do artigo 5º da Constituição, que ele seja comprovado de plano. E não apenas comprovado de plano, tem que ser um direito apto a ser exercido no momento da impetração. Por que essa afirmação é importante? Porque é líquido e certo, porque já está pronto para ser exercido. Se for apenas uma expectativa de direito, não cabe mandado de segurança, porque ele não estará apto a ser exercido ali, no momento da distribuição da ação, no momento da impetração. Então, uma característica marcante é o rito sumário do mandado de segurança, porque nele não há essa instrução probatória como ocorre nas ações de rito ordinário. Essa questão é importantíssima para que as pessoas obtenham êxito, sucesso nos mandados de segurança impetrados. Agora, cabe o mandado de segurança tanto quando houver a violação de um direito que não seja amparado por habeas corpus ou por habeas data, assim como naquelas situações em que há o justo receio. De repente, a pessoa não está ainda sendo violada no seu direito, por exemplo, o direito ao contraditório e ampla defesa, o direito ao devido processo legal, mas já há uma ameaça de que isso venha a acontecer. Suponhamos que aprovou-se uma lei municipal sobre funcionamento de salões de beleza. E essa lei, ela traz lá alguma disposição flagrantemente inconstitucional, mas que o município quer aplicar. E se você se recusar a aplicar, você sofrerá uma multa e você pode até ter o seu salão de beleza fechado. Você pode, com base nessa lei, e uma vez recebendo uma cartinha da prefeitura, avisando, olha, a lei vai entrar em vigor daqui a 90 dias, prepare-se, senão você vai ser multado, você pode entrar com mandado de segurança preventivo.
Você não foi multado ainda, mas você não precisa esperar ser multado, já há uma ameaça. Você já recebeu uma carta que em 90 dias você vai ser multado se você não tomar essa ou aquela providência. Então cabe o mandado de segurança preventivo também. E observe que ele é cabível em face de um ato comissivo, assim como do ato omissivo. Mas como assim um ato omissivo pode ensejar um mandado de segurança? Você quer construir uma casa, você contrata um engenheiro, um arquiteto, profissionais afins, elabora o projeto muito bem elaborado, entra com o pedido na prefeitura, porque ela precisa aprovar o seu projeto de construção da sua casa e emitir um alvará de construção. E a prefeitura demora e demora, muito mais do que o razoável. Há uma omissão, ela não se pronuncia, ela não diz nem sim nem não. Cabe mandado de segurança? Sim. Há uma omissão danosa a um direito seu e por essa razão você pode propor um mandado de segurança, nesse caso por um ato omissivo. Ato comissivo. Suponhamos que você seja um servidor estadual ou que o seu cliente seja um servidor estadual e há uma imputação a ele, né? Desapareceu um móvel qualquer, um computador da repartição e há sérias acusações contra ele e a autoridade lá resolve suspendê-lo preventivamente do trabalho por 90 dias. Sim, mas e o devido processo legal? E o direito à ampla defesa? E o direito ao contraditório? Porque a suspensão já é aplicação da pena. Observe que um direito que a Constituição me dá, lá no inciso 54 do artigo 5º, que é o direito à ampla defesa ao contraditório, junto com o devido processo legal, não foi observado. É um caso típico de mandado de segurança por um ato comissivo, porque eu sofri uma pena sem que antes me fosse dado o direito de me defender, uma hipótese muito clara de interposição do mandado de segurança. Muito bem. A Lei 12.016, ela trouxe algumas novidades. Conforme disse há pouco, de 1951 até 2009, vigorou a Lei 1533, a famosa Lei do Mandado de Segurança, que vigeu aí por mais de 50 anos, 58 anos, até que veio a Lei 12.016, e essa lei, incorporando já algumas partes da jurisprudência, ela trouxe algumas novidades importantes com relação ao mandado de segurança, e uma delas é a criação, ou reconhecimento legislativo legal, da chamada autoridade por equiparação. Passa a ser considerada autoridade pública para fins de impetração do mandado de segurança os representantes ou órgãos de partidos políticos. Observe que se você é filiado a um partido e o diretório do partido, a comissão executiva, a comissão provisória, do partido, resolve lhe aplicar uma pena de suspensão, alguma coisa do gênero, ou expulsá-lo do partido, hoje é possível impetrar um mandado de segurança, a despeito de não ser propriamente uma autoridade pública, mas uma autoridade pública por equiparação, em virtude das mudanças trazidas pela Lei 12.016. Mas administradores de entidades autárquicas passam a ser considerados também como autoridade pública para fim de impetração do mandado de segurança, e os dirigentes de pessoas jurídicas em exercício de atribuição do poder público. Por exemplo, o dirigente de uma faculdade privada. Ele pode sofrer um mandado de segurança naquilo que se referir à atividade em si. Não as atividades de natureza contratual, negocial, mas os atos acadêmicos praticados, eventualmente violadores de direito líquido e certo do impetrante, poderão ensejar, mesmo contra o titular, o administrador, o gerenciador, o gestor de uma instituição privada de ensino superior, porque pertence ao Sistema Federal de Ensino, é um delegatário do poder público, poderá haver, com relação a essa pessoa, o ajuizamento, a impetração do mandado de segurança. Para fecharmos essa questão do mandado de segurança, algumas observações eu quero trazer com relação à Lei 12.016. Primeiro, ela estabelece que não cabe o mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e concessionários de serviço público. Atos de gestão comercial dessas pessoas não são atacáveis na via do mandado de segurança. Empresa pública,
sociedade de economia mista e concessionária. Isso quer dizer, em não se tratando de ato de gestão comercial, é possível a impetração do mandado de segurança contra essas pessoas. O conceito de ato de gestão comercial é aquilo de natureza negocial, em que há a questão da liberdade das partes, a autonomia da vontade em termos de contratação. E uma última observação, que está lá também, da Lei 12.016, no seu artigo 5º, é que não se considerar mandado de segurança ali em 3 situações. Em relação ao ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, se precisar de caução, aí cabe ao mandado de segurança. O que a lei está dizendo? Olha, se você pode entrar com recurso administrativo com efeito suspensivo sem precisar pagar caução, você vai entrar com mandado de segurança para quê? A lei vai dizer, então, que nesse caso é para sim deferir de plano o mandado de segurança. Uma segunda hipótese também, está lá no artigo 5º da lei, é que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial contra a qual ainda caiba recurso com efeito suspensivo. Se o efeito do seu recurso judicial for meramente devolutivo, aí a lei está contemplando, então, a possibilidade que ainda assim, ainda que caiba recurso, você possa impetrar o mandado de segurança. É claro, gente, é óbvio, se houver uma violação a direito líquido e certo, né? Um ato ilegal, abusivo, praticado por quem prolatou aquela decisão judicial. E uma terceira hipótese é que não cabe mandado de segurança em desfavor de decisão judicial já transitada em julgado. Agora, a gente passa a falar de 3 outros remédios constitucionais para a gente encerrar a nossa conversa sobre remédios constitucionais. O outro remédio constitucional importantíssimo previsto na Constituição de 88 é a ação popular. Observe aí na tela algumas características da ação popular. Bom, ela está prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 73, e em nível subconstitucional, tratada na Lei 4.717 de 65. Qualquer cidadão pode ajuizar, o objetivo dela é anular ato lesivo. Lesivo ao quê? Ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Muito bem. Ação popular. Uma ação que tem sido até muito bem manejada hoje, com certa frequência no direito brasileiro, com a crescente conscientização da população com relação aos seus direitos, não só individuais, mas também coletivos. A Constituição fala que qualquer cidadão, diga-se o eleitor, no exercício dos seus direitos políticos, ele pode ajuizar a ação popular que visa a anular ato lesivo. Então, o objetivo é anular um ato que seja lesivo a quê? A moralidade administrativa. A administração pública tem que ser honesta, decente, proba, leal, atender a essa disciplina interna da administração que eu chamo de moralidade administrativa. Então, eu posso propor uma ação popular pura e simplesmente porque o ato praticado pelo gestor, ainda que pretensamente ilegal, se esse ato for imoral, eu posso entrar com a ação popular. Mas também quando o ato for lesivo ao patrimônio público, ao erário, ao interesse econômico, material da administração pública, é possível e é devido, inclusive, ao ajuizamento da ação popular. Ainda em caso de ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e também ao patrimônio cultural. Há um detalhe interessante com relação à ação popular, que eu quero que você perceba, que é com relação ao polo passivo. Contra quem eu devo propor a ação popular? Olha, eu vou promover contra a autoridade pública que praticou o ato lesivo, eu vou propor contra a entidade pública interessada. De repente você quer propor uma ação popular contra o governador do estado. Você vai ter que colocar o próprio estado no polo passivo da ação. Também pessoas privadas, pessoas jurídicas e físicas privadas beneficiárias do ato, têm que ir para o polo passivo sob pena de haver uma irregularidade, uma falha no polo passivo da ação e você, por exemplo, ser instado a ter que emendar a sua petição inicial porque você não indicou lá no polo passivo todos aqueles que deveriam estar ali para responder àquela ação. Lembrando, em caso do
do ente público, município, estado, Distrito Federal, município, autarquia, etc., esse ente público pode contestar, ele pode migrar para o polo ativo, concordando com o autor, ou ele pode simplesmente abster-se de contestar, conforme prevê a Lei 4.717. Vamos então para o próximo remédio constitucional. O outro remédio constitucional é o habeas data. O habeas data foi incluído na Constituição de 88, foi uma novidade, está lá no artigo 5º, no inciso 72, e é regulado também pela Lei 9.507. Muito bem, o habeas data serve para 3 coisas, embora a Constituição só fale em 2. A legislação, que pode ampliar um direito fundamental, ela ampliou, criando uma terceira possibilidade. Primeiro, para que o impetrante tenha conhecimento de informações a seu respeito, que conste em bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Entidades governamentais são entidades, obviamente, que integram o governo, os entes públicos, a administração pública, e as entidades de caráter público são aquelas entidades privadas, mas que contêm cadastros de interesse público, como, por exemplo, o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC. A primeira possibilidade, então, do habeas data é para ter conhecimento. Eu quero saber o que consta aí nos seus cadastros a meu respeito. Eu quero que os órgãos governamentais de inteligência me digam o que consta a meu respeito aí. Então, é a hipótese do habeas data, a primeira hipótese. A segunda hipótese é para a retificação de dados. Você tem conhecimento de que consta lá nos cadastros governamentais, que conste em cadastros de caráter público, alguma informação sobre si que está errada. Então, você exige, por meio do habeas data, que essas informações sejam retificadas, sejam modificadas, sejam consertadas. É uma segunda hipótese. A terceira hipótese é para anotação de contestação ou explicação. Essa hipótese não está na Constituição, mas foi introduzido licitamente pela legislação infraconstitucional, anotação de contestação ou explicação. Ou seja, você não está discordando do registro que está lá, mas você acha que para esclarecer a situação, é necessário que conste alguma informação. Consta lá, por alguma razão, no cadastro que você foi condenado criminalmente por algum ilícito que é imputado a você. E a informação é verdadeira. E transitou em julgado, inclusive. Mas você quer que conste lá que você já entrou com uma ação rescisória, por exemplo, visando a revisão daquela decisão. Então, nesse caso, você quer que conste a informação. Assim como o mandado de segurança, cabe o habeas data desde que a prova seja pré-constituída. Não tem também dilação probatória em habeas data. E lembrando que se você quer uma certidão do poder público sobre qualquer assunto, o caminho não é o habeas data, mas o mandado de segurança. E a gente chega no último dos remédios constitucionais, nessa breve conversa que estamos tendo, que é o mandado de injunção. Segundo o inciso 71 da Constituição Federal, conceder-se-á o mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Sabe aquelas normas constitucionais de eficácia limitada? Que são aquelas cuja eficácia pretendida depende de norma regulamentadora? É o caso aqui. Quando essa norma regulamentadora não é feita e por causa disso você não consegue exercer um direito que a própria Constituição te dá, aí você pode propor um mandado de injunção. Mandado de injunção esse que foi objeto de uma lei recente, de 2016, que é a Lei 13.300, que prevê o mandado de injunção individual, o mandado de injunção coletivo. Mas para fechar aqui a nossa breve conversa sobre o mandado de injunção também, quero só lembrar a vocês os requisitos para que haja a possibilidade da impetração do mandado de injunção. Primeiro, o embaraço ao exercício de direitos previstos na Constituição. Requisito 1. Você tem que provar para o juiz que há um direito seu previsto na Constituição que você não está conseguindo exercer. 2.
provar a ausência ou insuficiência da norma regulamentadora, que são duas situações, ou a norma não existe ou ela foi feita, porém, de maneira insuficiente. É a segunda prova que você tem que fazer. E, por fim, o nexo de causalidade. Você tem que provar para o juiz que você só não está exercendo o direito por causa da ausência de norma regulamentadora. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, se o juiz entender que aquela norma constitucional em que está o seu direito é de eficácia plena e não de eficácia limitada, pronto, você já pode exercer. Não tem nexo de causalidade com o não exercício do seu direito. E aí não caberia o mandado de injunção, de repente caberia um mandado de segurança, porque na verdade o seu direito não estaria a depender. Então é preciso provar o nexo de causalidade. Passado 30 anos, desde a aprovação da Constituição Federal, temos aí o desafio de construir dia a dia, nem que seja pelo processo de mutação constitucional, mas sobretudo observando a sociedade, as transformações da sociedade, adequar a Constituição no seu texto escrito e na sua efetiva aplicabilidade aos anseios do país, para que, enfim, a gente viva uma democracia plena, em que se construa uma sociedade livre, justa e solidária. Foi um grande prazer. Fiquem com Deus.